Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno e vamos aqui ao nosso último vídeo de análise da série A Vida em Nosso Planeta da Netflix, dessa vez falando sobre os dois últimos episódios, o 7 e o 8, que trazem coisas muito legais que a gente pode contribuir aqui. Começando com o episódio 7, Herdando a Terra. É um episódio focado nos mamíferos, né? Depois, então, do acontecimento da extinção dos grandes dinossauros, depois da queda do asteroide, aí a gente vê os mamíferos triunfando no planeta Terra. Então, é um episódio que começa falando sobre a origem e evolução inicial dos mamíferos, e a série comentando que os mamíferos, eles eram praticamente todos noturnos, pequenos, insetívoros, e somente depois que da extinção dos grandes dinossauros é que os mamíferos puderam se diversificar. Isso é correto em partes, mas a gente não pode esquecer que estudos recentes, né, com descobertas de novas espécies, vêm nos mostrando que mesmo durante a era mesozoica, a era dos dinossauros, dos grandes répteis, os mamíferos já estavam se diversificando sim, tanto em termos de hábitos, como em termos também de anatomia, né, de forma. Então a gente já tinha mamíferos que tinham outros hábitos de vida, a gente tinha mamíferos semiaquáticos já, como por exemplo o castorocauda. E a gente aqui no Zoomundo, a gente tem um especial sobre origem e evolução dos sinápsidos, né, como um todo, o grupo que inclui também os mamíferos. E no episódio 5 a gente comenta sobre os mamíferos da era dos dinossauros, então vale a pena assistir esse vídeo aqui. Então, assim, eles já estavam se diversificando antes. O que aconteceu é que eles começaram a se diversificar mais ainda Acelerou depois. o processo. Acelerou esse processo. E aí o episódio foca aqui depois também na questão do uso do cérebro ao invés da força bruta nos mamíferos, o que é algo bem legal. A gente já fez um vídeo aqui no canal também sobre um estudo recente que mostrou que no comecinho da era cenozoica, pensa, acabou de cair o asteroide, terra arrasada em tudo que é lugar. Então, primeiro, no Paleoceno, nos primeiros 10 milhões de anos de existência da era cenozoica, os mamíferos optaram, né, eles acabaram sendo selecionados por tamanho. Sim. Então, eles rapidamente cresceram de tamanho para ocupar esses espaços na força bruta. Mas a partir do Eoceno, que é a segunda época geológica da era cenozoica, eles já começam a desenvolver cérebros proporcionalmente maiores em relação ao corpo do que uma força bruta. E aí a gente vê isso claramente num macaco prego, que, gente, é um bicho incrível, né? Maravilhoso. Impressionante. A gente sabe que eles não mostraram aqui, mas esses bichos usam ferramentas também. Ferramenta, é como se eles estivessem na Idade da Pedra, que a gente já passou por ela. Eles usam ferramentas de rochas para abrir sementes, por exemplo. E aqui mostrou eles também batendo os mariscos para cansar os mariscos, eles relaxarem a musculatura. Abrir a concha. E aí conseguir abrir a concha. E um outro hábito que a gente nunca tinha visto, que é do bicho usando a cauda para beber água, né? Usando o rabo dele. Como se fosse uma esponja, né? Como se fosse uma esponja para beber água ali de uma região mais funda, sem precisar descer e arriscar, porque no solo você tem onça, você tem puma, você tem os bichos, né, os predadores ali. Então, achamos incrível aqui ter mostrado esses bichos. E aí a série traz uma coisa muito interessante, muito importante também para o planeta Terra, que foi o congelamento da Antártica. Muita gente pensa que a Antártica sempre foi congelada, só que não, né? Durante até a era mesozoica, a Antártica não era congelada, né? Podia congelar durante o inverno, mas descongelava no verão. Mas aí, a partir da era cenozoica, mais especificamente durante o Oligoceno, mais ou menos uns 30 e poucos milhões de anos, a Antártica ela começa a se isolar mais ainda dos outros continentes ali do sul, e aí vai se criando essa corrente circumpolar antártica que o Bruno vai mostrar aqui para vocês. Então, essa corrente que acaba isolando e auxiliando ali no congelamento
da Antártica, e ela então separa, né, as massas de ar de água quentes dessa massa de água mais fria que circunda a Antártica. E isso foi responsável também por muitas mudanças no planeta, mudança de fauna, mudou o clima global, né? A gente tem que pensar que o padrão de circulação oceânica, ela define muito o clima do nosso planeta. Então, como a gente teve toda essa dinâmica envolvendo a Antártica e essa corrente circumpolar, o clima da Terra mudou muito. Daí, a partir do Oligoceno, a gente tem um resfriamento do clima global como um todo. As correntes, elas modificam, por exemplo, onde chove, onde não chove. Então a mudança nessa corrente transforma um lugar que antes era úmido num lugar seco, um lugar que antes era seco num lugar úmido. Tira a umidade, carrega de um lugar carrega para outro. Então isso realmente muda toda a dinâmica do planeta, simplesmente porque você tem uma grande massa de terra, Sim. que é a Antártica, congelada. E um ponto positivo para a série por trazer tudo isso, Com né? certeza. Então a série ela não vai falar só dos animais, dos organismos como um todo, ela fala de todos esses eventos geológicos que são muito importantes. E aí uma das consequências que esse congelamento da Antártica traz é justamente a seleção, já que você está esfriando também o clima global, ficando cada vez mais frio, você também tende a selecionar animais maiores. Por quê? Quanto maior você é, menos superfície proporcional de contato em volta do seu corpo você tem para trocar calor com o ambiente. Além disso, animais maiores, eles também têm um metabolismo, um coração maior, um estômago maior, eles geram mais energia simplesmente por se manterem vivos. Então eles geram mais calor. Eles precisam de gastar menos energia para gerar energia. O próprio metabolismo deles... Ele mesmo já gera energia para esquentar o corpo, para gerar o calor necessário. Então ele favorece isso, ele favorece animais com o corpo atarracado também, que é de membros cada vez mais curtinhos, porque também um membro muito comprido vai te dar muita área de contato para você perder calor com o ambiente. Um membro mais curto, você tem uma área de contato menor para fazer essa troca de calor. E aí o bicho que ele acaba mostrando é esse bicho incrível aqui, com a barbinha, né? Muito legal, gente. Que é o Megacerops. Megacerops. Que é um brontoterídeo. Muita gente... Ele tinha aparecido na Era do Gelo, já na animação. Muita gente acha que é um tipo de rinoceronte antigo, mas, na verdade, ele é um parente muito mais próximo dos cavalos do que dos rinocerontes. Sim. Ele era um perissodáctilo, né? Então, um mamífero de casco que apoia, né, no número ímpar de dedos, mas dentro do grupo dos perissodáctilos ele está mais próximo do grupo dos cavalos do que do grupo dos rinocerontes. Um bicho incrível, né? Um bicho muito legal. Uma pena que a gente não tem nenhum representante vivo mais. Seria muito legal. Morreram, assim, razoavelmente pouco tempo atrás. É uma pena mesmo. E aí a série mostra, né, uma das principais consequências que a gente estava falando dessa mudança do clima, que é justamente a mudança na paisagem. Na paisagem, porque quando a gente pensa em resfriamento do planeta, em Era do Gelo, a gente pensa só em frio, em congelamento, em gelo. Em temperatura, em temperatura. Só que a gente esquece de algo muito importante, que é a umidade. Então, quando a gente tem esse congelamento, esse resfriamento, a umidade, ela é retirada do ar, né? Porque ela tá toda ali nas montanhas, no gelo, nas partes ali congeladas. Então o clima em si, ele fica mais árido, ele fica mais seco mesmo. E aí, se você tinha uma floresta tropical densa, quando você tem um resfriamento, essa floresta densa, ela recua. Ela vai diminuindo, porque não tem umidade ali para mantê-la. Então vão avançando o quê? Os campos abertos, essa savana, essa vegetação mais rasteira. E isso, no momento que você vai ter nessa transição, ela é a principal causa de extinções. Então, quando a gente tem dos animais terrestres, quando você tem mudanças assim de paisagem, né, mudanças de habitat, esse é o principal fator que leva à extinção de animais terrestres. Só que depois de um evento de extinção, o que a gente tem? Um evento de diversificação, como a gente sempre fala aqui no canal. Sim. Então cria-se uma pressão evolutiva e não se preocupa, alguém vai ocupar esse nicho. Alguém vai ocupar. Não vai demorar muito, vai demorar muito. Aqui eles até comentam, né, que foi o avanço das gramíneas
que fez os mamíferos que não conseguiam digerir elas muito bem fossem extintos e acabou sendo selecionados os bichos pastadores. Aqueles que conseguem digerir campos de gramíneas. Os assim. Animais ruminantes, né? Que por tem, exemplo. então, essa adaptação no seu estômago para conseguir processar a gramínea. Cavalos, por exemplo. Isso. Daí a série volta no presente, então, para falar desses bichos aí. E aí ele mostra uma perseguição de guepardos versus gnus. Que é bem interessante essa perseguição, né? Então, os gnus são animais muito grandes, muito robustos, muito fortes. E os guepardos dificilmente conseguiriam abater, assim, um gnu adulto saudável. Então, eles vão principalmente para os filhotes, né? Então, tem uma cena bem interessante de um guepardo, que é um bicho sensacional, que atinge uma velocidade absurda, e perseguindo o filhote de gnu. É bem legal. Ele não consegue pegar porque os adultos protegem. Vão a proteger. É isso que acontece. Mas aí depois a melhor cena do episódio, a gente ficou apaixonado por essa cena aqui. Uma das melhores da série, né? Muito legal. Extremamente criativa. Muito. Nunca tinha pensado em uma coisa dessa reproduzir. Isso que é legal, né? Tem documentários que eles têm algumas ideias. São muito criativas. São. Essa daqui valeu todo o episódio. Já. Valeu. Que é um Smilodon, um tigre de sabre, encontrando um jovem, né, encontrando pela primeira vez, talvez ali, um grupo de gliptodontíneos, de tatus gigantes, né? Não é o gliptodonte em si, a espécie do gliptodonte, mas é um parente próximo, é o Dedicurus. E aí os bichos mostrando o seu primeiro grau de defesa, que é abaixar. E aí o tigre de sabre olha, né, vai pro lado e não tem o que fazer, né? Tem uma hora que ele até parece um gatinho, né? Que ele deita de lado assim, tenta ficar passando a pontinha. É muito gatinha, né? E o que eu achei interessante é que esse ato de abaixar é justamente para diminuir as poucas áreas que não são protegidas. Então, eles têm todo aquele casco protegendo o corpo, mas as patinhas não. E a cabeça também tem um escudo ali, tem umas placas na cabeça. Inclusive, a gente já tem um vídeo sobre a evolução dos tatus também aqui no Zoomundo. Mas, enfim, eles abaixam, encolhem assim a cabeça justamente para não ter parte vulnerável. E realmente não fica, né? Não tem onde você tentar morder a bochecha do bicho, mas você vai tomar uma mordida também, né? O bicho não vai deixar você fazer assim. E aí o Smilodon super curioso e sobe no Dedicurus. E fica pensando, o que eu faço agora, né? E agora, né? O que eu faço? Nossa, muito legal. Aí depois ele percebe que o adulto ele não ia conseguir fazer nada, então ele volta pro filhote, porque aí se ele consegue virar o filhote, e aí seria mais fácil, aí sim dá para se alimentar. Mas aí é óbvio que os adultos não iam ficar dando bobeira lá esperando. Aí eles ativam o segundo modo de defesa, que é essa cauda com espinhos aqui atrás. Justamente quando o primeiro modo não funciona, esse daqui funciona. E aí o Smilodon é um risco muito grande, o custo-benefício não compensa. É um risco muito grande ter um monte de cauda tentando te bater. E se uma dessa pega aqui em você, já era. Quebra a pata dele, por exemplo, causa um ferimento grave, o bicho morre. Então foi muito legal eles terem mostrado. Muito bacana. E essa cauda aí lembra muito a de um anquilosaurídeo, né? Lembra muito de um dinossauro anquilosaurídeo, é verdade. Então, é uma arma de defesa isso, gente. E significa que ele é um anquilossauro? Não, isso é convergência evolutiva, como a gente sempre fala também por aqui. E aí a gente tem também depois a formação a série comentando sobre como o impacto da Índia na Eurásia acaba formando o Himalaia, né, que é a maior cordilheira de montanhas que a gente tem hoje. E a gente sabe disso porque a Índia ela faz uma migração para o hemisfério norte. Ela estava no hemisfério sul antigamente. Ela faz uma migração para o hemisfério norte muito rápida. E nessa velocidade toda acaba se chocando de maneira violenta e formando essa cordilheira de montanhas. Sim, é um outro evento que acontece então durante a Era Cenozoica que é importante, que tem seu impacto para o planeta, para o clima, para a fauna principalmente. Então muito legal também a série ter mostrado isso. Tem muita coisa interessante de formação geológica, o próprio Andes, né, Cordilheira dos Andes, mas acredito que a Cordilheira do Himalaia acabou tendo um impacto maior. E aí a série comenta dessa formação, daí volta para o presente,
mostrando que ainda é desafiador você estar num ambiente de cordilheira, como a cordilheira do Himalaia. Então, existem alguns ambientes na Terra que a gente chama de ambientes extremos. O próprio mar profundo, que eu estudo, é um ambiente extremo. Então, a vida dos organismos que vivem ali não é fácil. E aí a gente tem uma cena, né, de predador e presa, de um leopardo das neves tentando perseguir um ibex. E acaba acontecendo algo que é ruim pros dois, por causa do ambiente, né? Os dois, durante a caçada, eles acabam rolando montanha abaixo, caem lá, se esborracham todos, e os dois acabam morrendo, ou seja, não teve função nenhuma, né? O leopardo não comeu, não se alimentou, o outro não fugiu com vida, os dois acabaram perdendo sua vida, mas é interessante justamente para mostrar que mesmo ambientes extremos não impedem a chegada de vida animal. Fala, nossa, pra que viver num ambiente desse? Não era melhor ficar lá numa floresta e tal? Por falta de competição. Então você vai para um ambiente desse, normalmente a presa vai primeiro e o predador acompanha a presa. E aí ele vai se adaptando aos poucos para essa nova, né, jornada, e ao mesmo tempo ele não tem nenhum outro predador para competir com ele. Então tem essa vantagem, tem menos comida disponível, mas a competição é bem menor também. Sim. E aí a série fala de um negócio muito bacana, que é a incrível diversidade dos morcegos. E sim, gente, dentro do grupo o seleto, vamos dizer assim, grupo dos mamíferos, porque comparado com os outros vertebrados, o grupo dos mamíferos é bem pouco diverso. A gente costuma sempre falar no canal aqui, quando a gente fala de mamíferos extintos, que sobrou muito pouco mamífero no mundo, né, em termos de diversidade de espécie. Mas os morcegos, eles são bem diversos. Cerca de 20% das espécies de mamíferos é morcego. Eles só perdem para os roedores. Que é ainda maior, mais de um terço talvez, não lembro agora, mas é muita coisa. Não, acho que o roedor é 40%. Roedor é 40%. É muito doido. Mamífero é 20% e o resto é dividido. E os outros 40% que sobram são entre todos os outros mamíferos que existem, né? Então é uma diversidade, assim, em termos de número de espécies baixa. Claro que a diversidade ecológica é imensa. Mas muito legal, então, merece esse destaque mesmo, falar dos morcegos, que são um grupo bem importante. E aí a série foca em colônias enormes de morcegos, né? Assim, como a série é meio corrida e fala de tudo, não dá muito bem pra abordar nada em maiores detalhes, né? Por exemplo, a questão da evolução do voo nos mamíferos. Então a série acaba não falando disso. Ele só fala, né, que os mamíferos conquistaram o voo, mas acabou, não explica como que isso aconteceu. Não explica como, né? Então fica meio vago, mas também é muita coisa para falar, né? Então ele foca também nessa questão das colônias, e aí a gente se lembrou de uma experiência pessoal que a gente teve com colônias de morcegos, porque a gente teve a oportunidade, o privilégio de ver a maior colônia de morcegos, né? Do mundo. Conta um pouquinho pro pessoal. Que é quando a gente morou lá no Texas, como parte do meu doutorado. A gente foi fazer uma viagem para a cidade de Austin. A gente morou em Dallas, fazer uma viagem para a cidade de Austin, que não é muito longe de lá. E aí embaixo de uma ponte nessa cidade tem uma colônia formada por milhões de morcegos. E eles ficaram embaixo de uma ponte ali. Ela tem umas fissuras assim, né, que lembra de fissuras uma de caverna, caverna. Né? E os bichos ficaram ali e todo dia, a partir das 6 da tarde, eles começam a sair para caçar insetos. Eles são insetívoros. Então eles começam a sair e não para mais, assim. Parece que alguém abriu a torneira e esses pontinhos aqui, estão vendo? Parece um monte de passarinho ou parece um monte de mosquito. É tudo morcego. Tudo morcego. Daí 6 horas da tarde eles saem. Aí todos os dias as pessoas ficam ali na beira desse rio, né? Super bonito, né? E ali perto da ponte, junto um monte de gente todos os dias para ver esse espetáculo da natureza, que é a revoada dos morcegos, eles saindo para se alimentar. Foi muito legal, uma experiência de vida incrível, assim. E aí é muito legal que ele mostra um bicho super bacana dentro da origem dos cetáceos aqui, da evolução dos cetáceos, que é a Maiacetus. Maiacetus significa baleia-mãe, igual a Maiasaura, o lagarto-mãe. Maiacetus é a baleia-mãe. E foi um bicho muito legal deles terem escolhido, porque é um animal que já tem características bem intermediárias aqui para os cetáceos. Então ele tem um focinho comprido e uma narina já aqui quase no meio do focinho.
Tem o corpo mais prolongado, mais alongadinho, com um rabão, né, bem comprido, que devia ajudar ele na propulsão. E o fóssil foi descoberto com um filhote preservado, aqui em azulzinho. Olha que incrível. É o filhote, e aqui essa parte é a cabeça do filhote. E aí aqui a gente reparou uma coisa muito interessante, porque esse filhote está com a cabeça apontada para a cauda do animal, que significa que ele nascia com a cabeça primeiro. E qual que é a relevância disso? Se ele nascia com a cabeça voltada, com a cabeça primeiro e não com o rabo primeiro, significa que a Maia Seto ainda dava a luz em terra firme. Em terra firme. Porque senão o bicho podia se afogar durante o parto. Sim, a evolução é uma coisa incrível, maravilhoso, né? E mais uma vez, comentando aqui, né, a evolução dos cetáceos, né, dos golfinhos e baleias, ela é muito bem documentada no registro fóssil. Porque eles eram animais terrestres que foram aos poucos se adaptando para o ambiente aquático. E você tem inúmeras espécies fósseis com inúmeras características de transição. No caso da Maia Cetus, como o Bruno falou, ela já tinha essa cauda mais achatada, né? A posição do focinho já era diferente. Então foi uma cena belíssima, assim, foi muito legal ter mostrado esse bicho, porque tem a importância desse fóssil. E a gente já sempre fala de evolução dos cetáceos aqui, né? A gente tem um episódio do Eoceno, onde a gente conta um pouquinho, mas a gente nunca fez nenhum vídeo detalhado sobre isso. Vamos fazer ainda, mas a gente sempre indica aqui um vídeo do Pirula sobre a evolução dos cetáceos, que é incrível. E a gente viu que o Abner, lá do canal ABC Terra, também fez recentemente um vídeo sobre a evolução dos cetáceos. A gente ainda não viu, mas a gente tem certeza que é um vídeo incrível. A qualidade vai estar ótima. Os vídeos do Abner são incríveis, então procurem esses vídeos para assistir, porque vale muito a pena. São muito bons. São muito bons. E essa cena que mostrou, então, a Maia Cetus foi uma cena muito bacana, porque mostrou ela fugindo de um grande predador. Que predador que é esse? Que é o Ótodus. O Ótodus, ele é muito famoso por conta do maior representante do seu grupo, que é o Ótodus megalodon. O megalodon é uma espécie que pertence ao gênero Ótodus. Só que ele não foi a única espécie. Ótodus foi um gênero de tubarões que ocorre desde o comecinho da Era Cenozoica até quase hoje em dia. Ele vai ali do Paleoceno até o Plioceno, de 60 milhões de anos até 2,5 milhões de anos. Então, durante quase toda a Era Cenozoica, ele foi o maior predador dos oceanos. Muito legal isso. E o megalodon, né, como estimativa aí vai dos seus 18, talvez 20 metros, ele é o maior desses representantes. Mas as outras espécies de ótodos, em sua maioria, também são bem grandes. Beirando os 10 metros, né? A segunda maior espécie chega a 13 metros. E as outras variam de 6, 7 metros até 10, 11 metros, assim. Então, são bichos muito grandes. Muito grandes, muito interessantes. E deixa aqui um comentário se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre o ótodos, né? Não só sobre o megalodon, mas sobre todo o grupo. Só deixa aqui um comentário. Que é bem legal que a gente faz. A única coisa que a gente achou em relação a Maia Cetus é que faltou, talvez, eles explorarem mais uma movimentação dorso-ventral dela, né? Sim. Da coluna, assim, pra cima e pra baixo. Eles mostraram ela só nadando com as patinhas, mas ficou faltando ela fazer essa movimentação. E aí o episódio termina, né, falando da chegada da Era do Gelo, né? E mostra também a silhueta, né, de umas pessoinhas chegando. O que deixou a gente cheio de expectativa. Falou, beleza, vai mostrar a evolução humana no próximo. Só que não. Só que não, né? Mas falando assim da Era do Gelo em si, a gente acha importante explicar para vocês, né, a diferença entre Era do Gelo e glaciação. A gente tem um vídeo só falando sobre isso. Mas, a grosso modo, Era do Gelo é um período onde a gente tem no planeta coberturas de gelo permanentes. Extensas, né? Grandes coberturas de gelo permanentes e extensas. Só que durante uma Era do Gelo, a gente tem períodos de glaciação, que é onde essa cobertura de gelo ela avança bastante, e a gente tem períodos interglaciais,
que são períodos onde essa cobertura de gelo recua e fica restrita somente aos polos e aos topos de montanha, né, regiões montanhosas. Então é importante a gente dizer que nós ainda estamos numa era do gelo, porque nós temos regiões de gelo permanente, né? A gente tem a Antártica, a gente tem ali no Ártico. Então, sim, nós estamos numa era do gelo. Só que dentro dessa era do gelo que nós estamos em um período interglacial. Então a gente tá ainda dentro dessa era do gelo, mas nesse período mais quente um pouquinho. E a gente chega para um episódio que é Era do Gelo e Era do Fogo, para terminar aqui a nossa série. A gente ficou até pensando, a Amanda falou, nossa, será que é uma referência a Game of Thrones, né? Que é da HBO, né? Da concorrente. Mas é um livro também, né? Então pode ser uma referência das crônicas do Gelo e Fogo. Então pode ter sido uma referência à cultura pop, talvez. E aqui a série, o episódio já começa falando coisas erradas, assim, infelizmente. Que ele comentava que antes disso o gelo não se formava. A partir de agora o gelo se forma. Na verdade não, o gelo se formava sim, claramente no mundo, só o gelo permanente não se formava. Então os polos podiam congelar eventualmente, parte dele, não inteiros, mas parte dele se congelava no inverno, mas durante o verão ele descongelava. E por que a gente entra nessa era do gelo mais recente? Tem várias hipóteses, mas hoje a principal delas está associada aos ciclos de Milankovitch, que são alterações no formato da órbita da Terra ao redor do Sol, que às vezes é uma órbita mais circular, ou seja, então durante toda a órbita ela acaba recebendo aproximadamente a mesma quantidade de radiação solar, e às vezes ela é mais oval, onde tem momentos dessa órbita que o planeta recebe mais radiação solar e momentos dessa órbita que o planeta recebe menos radiação solar. Então isso acaba afetando também o clima do planeta. Sim. E essa era do gelo, a série coloca como a grande era do gelo, o que também não é verdade. Porque a gente tem eras do gelo desde o pré-cambriano. E tanto que a maior era do gelo que a gente teve foi antes do cambriano. Foi uma era do gelo chamada Era do Gelo Criogeniana, onde a Terra recebeu o apelido de Terra Bola de Neve, né? A gente chama esse nome Terra Bola de Neve, porque praticamente toda a Terra congelou, né? Existem hipóteses de que toda a Terra congelou, então isso foi muito pior. E quando a série diz que essa última era do gelo, que a gente chama de Era do Gelo do Quaternário, ela foi a grande era do gelo, a série se contradiz. Porque quando aquele episódio que a série fala lá da extinção do Ordoviciano dentro da Era Paleozoica, ela mostra uma era do gelo que cobriu metade do planeta Terra, né? E essa era do gelo que a gente está falando agora, do Quaternário, ela não, imagina, ficou longe de cobrir metade do planeta. Então a própria série já se contradiz, né? Mas beleza. Mas só para vocês terem uma dimensão, então, do que foi essa era do gelo do Quaternário, que se iniciou por volta de mais ou menos uns 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de anos, ela cobriu basicamente o hemisfério norte. Parte do né? hemisfério norte de gelo. Já no hemisfério sul, a gente praticamente não tinha gelo. Só ali na região dos Andes, né? Mas o hemisfério sul, ele tinha aquela aridez que a gente comentou, né? Então o planeta ficou mais seco, mas a parte aqui do sul não estava congelada. Não, na América do Norte estava o Canadá inteiro congelado, o norte dos Estados Unidos também. Ali a Sibéria, né, na Eurásia também estava congelada, parte da Europa, mas aqui no hemisfério sul é como a Amanda falou, só nos pontos mais altos. Aqui a gente tinha essa aridez mesmo, esses campos abertos. E aqui tem uma cena interessante que eles mostram dos bichos bem interessantes, mas meio mal feitos aqui, que são dos leões das cavernas versus mamutes. Tem duas espécies que normalmente são chamadas popularmente de leão das cavernas, que é Panthera sphaelia, que é o leão das cavernas europeu, e Panthera atrox, que é o leão das cavernas americano. E as duas espécies, a gente sabe que eles não eram brancos, do jeito que a série mostrou. Tá, tudo bem, aqui dá pra ver que eles são creminho, mas um creme quase branco, né? Nessa cena aqui, o bicho parece ser quase um albino, né? Quase totalmente branco.
E por que a gente sabe que eles não eram brancos? Primeiro, tem Pantera espelha, tem leão das cavernas europeu, com a pele preservada, como esse filhotinho aqui que vem da Sibéria. E aí você vê que ele é de um caramelo muito parecido com o dos leões atuais. Então a cor deles era muito parecida com a dos leões atuais. E você não tem peles assim preservadas de Panthera atrox, mas você tem alguns elementos que permitiram um sequenciamento genético. E através do sequenciamento genético de um bicho da Argentina, se eu não me engano, foi possível constatar que ele tinha genes para a coloração da pelagem que deixaria ele um pouco mais castanho, um pouco mais puxado para o ruivo, mais avermelhado, bem longe, né, desse padrão aqui branco. E aí é interessante porque você também tem pintura rupestre de leão das cavernas aqui nas Américas, onde ele é pintado vermelho. E não é confundido com a onça pintada, porque você tem onças também pintadas de amarelo. Então você tinha esses bichos pintadinhos de vermelho, e sabe que eles não eram brancos. E a outra coisa que a gente achou é que quando eles abatem o filhotinho do mamute, os mamutes adultos teriam voltado, né? Para salvar o filhote. E o mamute que aparece é o mamute lanoso, né? Maior espécie de mamute, um bicho incrível. A série não mostra muito, né, o mamute, porque os mamutes aparecem no trailer. E aí deu a entender que fosse mostrar um pouco mais, né? Um pouco mais. Eu achei que fosse mostrar um pouco mais esse comportamento dos mamutes, mas mostra bem pouco. É um pouco daquela decepção que a gente tem com a série, né? De tipo, eu acho que vai mostrar muito e acaba mostrando só rapidinho. Bem assim. pouquinho. Mas enfim, tem uma cena de perseguição dos leões da caverna, perseguindo um filhotinho de mamute, e eles acabam abatendo esse filhote, mas baseado no que a gente sabe de comportamentos de elefantes hoje em dia, né, de manada, dos adultos protegerem os filhotes, a gente acredita que não teria dado muito certo essa perseguição, né? Fora um outro erro que a série comete aqui também, que mostra os bichos morrendo muito rápido. Imagina, para abater um mamute desse, se ia demorar horas, talvez, para ele parar. E aí o bicho vai dar uma mordida no pescoço, o bicho morre instantaneamente. Os animais não morrem instantaneamente na natureza. Tem muita luta, tem muita disputa. E a série mostra que mordi no pescoço, acabou. Mas aí eu até entendo que seja a liberdade artística da série também, né? Talvez. E aí depois a gente vem pra Guerra dos Primatas, né? Aí a série, ela comenta então depois da África, né? Aí ela sai então do ambiente de gelo do hemisfério norte, vamos para o hemisfério sul, e aí ela começa a falar dos primatas, né? E a gente até achou que fosse falar um pouco sobre a evolução dos primatas, né? De uma maneira geral, mas aí a série volta para o presente e mostra uma cena de comportamentos de babuínos, né? Que são primatas, assim, incríveis também. E aí ela comenta dessa questão da violência como sendo um traço comum, né, entre os primatas, ali entre animais no geral. Então ela dá um enfoque agora para essa questão da violência, mas a gente ainda acha que algumas cenas ali ficam meio desconexas. Ficam bastante, parece que não é bem um roteiro, sabe? É mais um agregado de coisas. São várias coisas separadas. Teve gente até que comentou que são cenas aproveitadas de outros documentários. Meio que ficou um copia e cola. Só pra dizer que tipo, é a série mais longa sobre a vida pré-histórica já feita. Sobre a vida, sobre a vida já feita. Porque é muito longa, mas alguns episódios são meio arrastados e fica meio confuso mesmo. Mas de qualquer maneira é muito legal observar o comportamento de primatas. E aí a série aborda uma coisa muito legal aqui, que foi a grande inundação que aconteceu na América do Norte com o fim do último período glacial e a entrada no período atual que a gente está, que é o interglacial. Você tem esse avanço, essa diminuição na cobertura de gelo. Mas como que o gelo diminui sua cobertura? Derretendo. Ele derrete. E aí, muito gelo derretendo, o que o gelo vira quando derrete? Água. Água. E aí você tem uma barragem imensa pronta para ser destruída, que é o que acontece aqui. Então, conforme o gelo no Canadá vai recuando e derretendo, de repente as paredes mais finas elas se rompem e aí você tem inundações colossais cobrindo toda a América do Norte, assim, e por quilômetros e centenas de quilômetros, uma inundação de níveis épicos, assim, nunca antes vistos. Então,
E formando muitos lagos nessa região, né? Então a região norte, da América do Norte, pelo menos... Que já tem muitos lagos. Tem muitos lagos, né? E aqui formam mais esses, né? Eles chamam até de Lago Glacial Missoula, alguns desses maiores que cobriam aqui. E uma coisa interessante é que várias dessas partes estavam cobertas por lagos temporários, inclusive essa região aqui do Oregon, que é onde a gente morou, né, 2 anos atrás. Parte do meu doutorado que eu fiz no Oregon, né, numa cidade chamada de Corvallis, e aí, local belíssimo, e a gente achou curioso, né, que no passado o local onde a gente foi estava embaixo inundado, d'água. Embaixo d'água. Era um lago temporário. E aí, lembrando dessa enchente, a gente lembrou de um dos filmes da Era do Gelo, que mostra justamente o gelo derretendo. Acho que é o terceiro, né? Eu não lembro. Porque agora. mostra aqueles bichos, o Cretáceo lá, aqueles bichos congelados, descongelando. Eu acho que é o terceiro. Então teve essa representação aí na cultura pop dessa grande enchente, dessa grande inundação. Nem todo mundo conhece esse evento, né, que aconteceu na América do Norte. Então, muito legal a série ter trazido isso. Bem interessante mesmo. E aí a série vem, né, para a espécie mais perigosa do mundo, e aqui certamente ela acerta em cheio. A gente pode não ser muito rápido, muito forte, mas a nossa inteligência, a nossa capacidade em mudar o ambiente, com certeza absoluta nos colocam como a espécie mais perigosa que já existiu na história do planeta. E a série bota uma frase aqui que eu achei incrível, né? Que é: nós somos tão bem-sucedidos que isso chega a ser uma coisa ruim. O nosso sucesso é tão grande que isso acaba ameaçando a nossa própria existência e a existência de muitas outras espécies. Justamente por conta desses impactos que a gente está causando no ambiente. Então a gente já modificou muito o ambiente, né? Todos os ambientes aqui da Terra. A gente fala isso também no nosso vídeo sobre o antropoceno. E a série, ela conecta isso com a questão da velocidade do aquecimento global, que está recorde. E aí tem muita gente que é negacionista, né, do aquecimento global, tem toda essa história. E assim, ao longo dessa série, a gente viu realmente que o planeta muda muito. Então o planeta esquenta, o planeta esfria, tem ciclos... Tem tudo isso, gente. Muita gente usa toda essa história do planeta Terra para dizer: mas a gente não causa essa influência, porque independente disso, a gente vai ter essas mudanças. E sim, independente de tudo isso, a gente tem essas mudanças no planeta, como a gente viu ao longo da série. Mas o que tá pegando é a velocidade com a qual a gente está mudando. Então a gente está contribuindo, sim, para esse aquecimento do planeta. Claramente. Em níveis muito rápidos, né? A gente causa extinção há milhares de anos. Desde que a gente começou a desenvolver, né, como sociedade, a gente causa extinção de espécies. Até antes disso, né? A gente tem extinções causadas por humanos desde 50 mil anos atrás, na Austrália, por exemplo, né, com a chegada dos primeiros humanos, e umas ferramentinhas simples ali, umas arminhas simples, já foi suficiente para extinguir muitas espécies. Então, gente, independente da gente, o planeta iria se aquecer. Mas a gente está aumentando essa velocidade de aquecimento. E da maneira com a qual a gente está aumentando, a gente também pode recuar, porque a gente sabe como fazer isso. Então, os níveis que a gente está aumentando de carbono na atmosfera estão próximos ali do que a gente tinha ali no Permiano, né? Na verdade, assim, se você for pegar a extinção do Permiano, que como a gente viu foi a pior extinção em massa da história, você teve um aumento de 400 ppm, né, partícula por milhão, para umas 2.500 no intervalo de 75 mil anos. Então demorou 75 mil anos. Agora a gente aumentou de tipo 200 para 400 em questão de 50 anos, 60 anos. Quando a gente faz as contas disso, a gente está causando numa velocidade que é 40, 50, 60 vezes maior do que durante a pior extinção em massa da história. Então essa coisa que o pessoal fala, mas o planeta a gente não altera nada. A gente está alterando muito mais rápido do que nos piores momentos da história do planeta. E é muito legal que a série colocou isso no final, porque é importante. Essa mensagem é importante. Precisa falar sobre isso. Precisa.
E a série termina também com uma mensagem que é muito influenciada por Jurassic Park, né? O dedinho do Spielberg aí. Produtor executivo, né, da série, né? Mas que ela termina falando a vida encontra um jeito, né? Uma frase clássica de Jurassic Park, comentando também que as espécies que entram num evento de extinção podem não ser as mesmas que saem de um evento de extinção. E foi muito legal ter terminado, né, com isso, e mostrando claramente, ó, se um dia a humanidade não estiver mais por aqui, a vida vai estar. E provavelmente a vida vai estar. A questão é quais espécies vão estar e quais espécies vão pagar o preço pelos nossos erros também. A gente vai estar? E se estivermos, como vamos estar? Né? Será que vai estar um ambiente bom pra gente viver? Pra nossa espécie viver? Tem isso aí também. Então, foi importante ter terminado desse jeito. Foi. A gente até esperava que fosse terminar. Então, fica aí uma mensagem bem importante. Mas a gente sentiu muita falta de falar da evolução humana. Pois é. Né? Porque, de repente, começou, mamífero se desenvolveu, não sei o que, primata, pronto. Aí vem a catástrofe do ser humano. Nem mostrou as pessoas, só mostrou as máquinas, né? Então a gente sentiu falta de mostrar outros representantes do gênero Homo, que a gente sabe que o nosso gênero é muito diverso, né? São conhecidas várias espécies dentro do gênero Homo. Mesmo fora do gênero Homo, eu senti muita falta de mostrarem o Australopithecus. Né, de terem mostrado a Lucy, que é um indivíduo de Australopithecus, né, fóssil tão emblemático, tão importante pra gente entender a evolução humana, e não ter mostrado nada disso, não ter mostrado um Neandertal, né? Pois aí, o Neandertal não precisa nem de CG, né? Você faz com efeito prático, você faz com maquiagem, né? Com uma roupa específica. Não é caro de fazer isso, sabe? É bem baratinho de fazer. E aí, quais são as suas impressões finais, então, da série? Então, olha só. Pensando aqui no balanço de tudo, eu acho que a série tem muitos acertos, claro. Ela traz várias coisas que ainda não tinham sido abordadas em outros documentários. Fora o fato de abordar diferentes períodos, e não só a Era Mesozoica e não sei o que lá. Pra mim é o grande acerto dela. Mas eu acho que a série escorrega muito em conceitos científicos básicos. E lembrando que a gente não tá falando de uma série de entretenimento. Também é entretenimento, mas a gente não tá falando de um filme aqui. A gente tá falando de uma série que se propõe a ser um documentário. Sim. E se é um documentário, tem certos erros. Um dos propósitos também é informar de maneira correta. E aí, conforme a série comete vários erros conceituais, e são vários ao longo dos episódios, eu acho que isso é o principal ponto negativo da série. Eu gosto de ver mais uma série, parece que a gente está vivendo agora o que foi o começo dos anos 2000, né? Que teve um boom de séries sobre animais pré-históricos. Eu espero que não pare por aí, eu espero que sim tenha nova temporada de Life on Our Planet, eu espero que tenha mais temporadas de Prehistoric Planet. Eu quero que essa rivalidade só aumente, porque quanto mais conteúdo, melhor pra gente que gosta de assistir. Mas eu acho que essa série, ela comete muitos desses erros básicos. Então, pra mim, essa série tem uma nota entre 6 e 6,5. E pra você? Eu já daria um 7. Eu acho que a série tem mais acertos do que erro, porque mostra o todo, né? Então mostra a evolução mesmo do planeta, dos organismos. É uma jornada. Então, por ser uma jornada, por mostrar para um grande público que as coisas mudam, por mostrar evolução, por mostrar adaptações, extinções. Para mim, o grande ponto foi mostrar as extinções. Eu achei que foi bem bacana. E mostrar toda essa mudança do planeta e as adaptações. Isso, para mim, foi assim um grande marco. E eu também dou uma nota um pouquinho maior que o Bruno, porque pensando assim para um grande público, porque assim, gente, hoje você tem um grande público que consome conteúdo da Netflix. Mais que dos outros, né? Mais do que da Apple TV ou de outros streamings, né, menores. Então, Netflix hoje tá ao alcance de muita gente, né? Não tá ao alcance de todo mundo, não é TV aberta, mas tá ao alcance de muita gente. Então, para alguém que não tem conhecimento nenhum, né, sobre evolução, sobre vida pré-histórica, e você ter um documentário como esse numa grande plataforma como a Netflix, eu acho que é um ponto super positivo. Então, pensando em pessoas que não têm, né, esse conhecimento,
Eu acho que é uma introdução muito legal. Eu sinto muito que a série traz esses erros. Então, pra mim, erros conceituais em um documentário que é informativo, eu acho que é um grande escorregão, considerando ainda que a série teve consultoria, né? Porque aparentemente entrou por aqui e saiu por aqui em alguns momentos, né? Porque com certeza os paleontólogos consultores não falaram várias das coisas que são mostradas. Então, assim, algumas coisas de representação, um bicho que não era pra ser branco, era pra ser mais caramelo, outro que era pra ter um porte um pouco menos robusto ou mais robusto, tudo bem, isso... aqui a gente tá sendo chato mesmo, tá? Em alguns pontos a gente tá sendo exigente, mas é porque é a nossa análise de alguém de pessoas que estudam, que tenham conhecimento sobre isso. Então é óbvio que a gente vai pegar em todos esses pontos. Até pra ver o que a gente pode aprender com a série, né? Justamente. Eu acho que todos esses são pontos perdoáveis. Agora, erros de conceito foram complicados, né? Os conceitos de evolução, de era do gelo, e que a própria série entra em contradição. Se contradiz, acho que foi o principal. Aí a série perdeu muitos pontos com a gente nisso. E um outro ponto negativo é essa questão de vai e vem, presente e passado, não pelo vai e vem, mas pela maneira com a qual isso foi encaixado. Eu acho que a narrativa da série ficou um pouco prejudicada, ficou um pouco confusa. Então coloca aqui também nos comentários o que vocês acharam sobre a série, a gente quer saber. E também, se vocês gostam de aprender sobre a história da vida na Terra, a gente tem o nosso próprio documentário aqui, que é o resultado de 4 especiais que a gente fez com muito esforço, que a gente tem muito orgulho de ter feito, que são os especiais sobre a história da vida na Terra. Então a gente tem um especial sobre o pré-cambriano, um sobre a era mesozoica, um sobre a era paleozoica, mesozoica, cenozoica e da cenozoica. Então a gente transformou tudo isso numa playlist, que é a história da vida da Terra em ordem cronológica, que vai desde o primeiro dia da Terra até o possível nova época geológica, que é o Antropoceno, né? Que é o Antropoceno. E a gente comenta do Antropoceno também. No vídeo a gente indica esse livro aqui, A Sexta Extinção, que é o que a gente está passando no momento. Então esse livro aqui, ele é sensacional. Ele recapitula outras extinções em massa que a gente teve no planeta. Ele recapitula conceitos do o que é uma espécie de extinção. É super rico esse livro aqui, é um livro barato, a gente sempre indica ele, então a gente vai indicar também aqui na descrição, tem o link para quem quiser comprar ele na Amazon. Inclusive, se vocês comprarem esse livro pelo nosso link, ou se vocês comprarem qualquer coisa na Amazon utilizando o nosso link, você vai estar ajudando a gente, porque aí uma parte da venda vem pra gente e ajuda a gente também aqui a continuar construindo esse trabalho de divulgação científica que a gente faz na internet. E aí, se você quiser, por enquanto, ir assistindo também essa playlist, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.